Olá, pessoal. Uma grande satisfação estar aqui anunciando hoje uma abertura da Rede Mulher Inovadora. E temos uma entrevistada muito especial, que é a doutora Maria Rosi. Doutora, um prazer imenso tê-la aqui conosco nesse projeto novo de mulheres. As mulheres estão cada vez mais tentando se inovar. E estamos aqui apresentando a doutora Maria Rosi, a nossa juíza, a juíza do povo. É uma juíza que ouvi falar dela fora daqui, em Nova York, doutora, conversando ali aleatório com algumas pessoas brasileiras, e o primeiro nome que foi citado foi o seu nome. E eu fiquei com muito orgulho disso. E trouxe para nós, para vocês internautas, aqui a doutora Maria Rosi, formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá. Já foi auxiliar de escrivania no Tribunal de Justiça de Goiás. Trabalhou na Câmara dos Deputados como assessora parlamentar, função de confiança, e atuou como advogada no estado de Tocantins, exercício da advocacia em geral. Após uma breve passagem pelo Ministério Público de Goiás, como promotora de justiça, vara da família, né, doutora? Vara da família, ela adentrou na magistratura matogrossense em 1998, jurisdicionando o Juizado Especial Criminal da comarca de Cuiabá. Então, estamos aqui com a doutora Maria Rosi. Doutora, é um prazer imenso recebê-la aqui no nosso podcast, onde temos várias mulheres querendo ouvi-la. E hoje teríamos todas essas mulheres aqui, invadindo aqui o nosso espaço do podcast, mas nós vamos marcar uma nova data, porque aqui não acomodaria todo o pessoal que gostaria de ouvi-la pessoalmente, mas nós vamos ter essa oportunidade. E eu gostaria de começar aqui, doutora, com uma pergunta. Todos os internautas querem saber tudo sobre a sua vida. E hoje a pergunta é: o que mais a motivou a seguir o sonho de magistrada desde a infância? Porque nós sabemos, doutora, que desde a infância a senhora já vem aí cultivando esse sonho da magistratura. E como essa vocação influenciou as escolhas que você fez ao longo da sua trajetória profissional? Pois não. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui, ser convidada para esse momento tão especial. Sim. Quando vocês aumentam a projeção desse projeto, né? Sim. Então, me sinto particularmente muito feliz de estar vivenciando com vocês esse momento. Tiveram muitas informações a meu respeito, coisas que até eu mesma já tinha esquecido. Mas é um prazer ouvir isso. Mas os internautas não esquecem, não, doutora. Então, assim, para mim é muito importante, é muito gostoso estar aqui com vocês e compartilhar esse momento. Obrigada, e nós agradecemos. A minha trajetória é efetivo isso. Eu me lembro que eu ainda era uma menina de 10, 12 anos, eu fui criada no interior, e tinha o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é onde você tem ali o judiciário exposto, né? Sim. E eu me lembro que papai, que era apaixonado por ver essas coisas, foi um dia assistir um júri. E me levou para eu ver. Eu tinha 12 anos. E eu olhei aquele homem sentado lá, era um juiz, e eu disse: gente, um dia eu ainda vou fazer o que aquele senhor está fazendo. Mas até chegar lá não foi fácil, né? Não é uma trajetória fácil, não é uma trajetória... não é tão simples, né? Não. Eu vim de uma família humilde, né? Sim. Meu pai é um homem... meu pai era um... É o que a gente conhece aqui como... compra e vendia carros, peças, sim, sabe? Era um homem muito simples. Minha mãe sequer sabe ler. Então, assim, eu venho de uma família muito humilde. Eu sou a primeira que se forma, que faz um curso superior na minha família. Então, tudo isso foi uma quebra de parâmetros, né? Sim. E desde muito cedo, eu tive um estímulo muito grande do meu pai. Porque papai batia na minha cabeça e dizia assim,
essa aqui vai ser doutora, porque Opa. ninguém, homem nenhum, vai judiar dela. Papai tinha isso, ele era um homem tradicional, conservador, mas a filha dele ele queria ver protegida. E aí eu sempre achei isso uma coisa interessante. E isso estimulava meu sonho. E ele profetizava, E ele né? profetizava, ele dizia, minha isso. filha vai ser doutora. E tal, e tal. E eu passei a minha vida. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler. É uma coisa minha, pessoal. Então, eu saio lá do interior de Tocantins, venho para Goiás, faço a federal, entrei na UFG. Sempre fui uma aluna muito aplicada. Nesse meio tempo, depois que eu me formo, eu volto pro Tocantins e lá me apaixono. Como todas nós fazemos. E me apaixono no relacionamento um tanto quanto equivocado, né? A história é a mesma, A né, história é doutora? a mesma. É a mesma. 11 anos, né? Num relacionamento difícil. Ele era um político, por isso eu também gosto da política. Da política. Não posso fazer por conta do cargo, mas não quer dizer que fico alienada. Absolutamente. Isso é o que nós queremos saber aqui no finalzinho. Eu estou sempre ali olhando, tentando me informar né? E não faço política partidária por conta do cargo que eu exerço, mas não significa que eu vou me alienar às questões, não. Sim. E aí, ele era um parlamentar, era um deputado federal, por isso apareci como assessora parlamentar. Sim. Fiquei 8 anos em Brasília, até que o casamento acabou, e eu disse, agora vou voltar para o velho sonho, porque o sonho sempre foi ser juíza. Eu volto, fico 1 ano e 4 meses estudando. Eu tenho, assim, a felicidade de passar em 3 concursos diferentes, eu pude escolher. Tanto é que eu vou para o Ministério Público de Goiás primeiro, eu fui, fiquei 9 meses. Depois eu venho para a magistratura de Mato Grosso, onde eu escolhi viver, né? Eu brinco sempre com os amigos, hoje que o pessoal disse, você é pau rodado. Eu digo, não sou, não. Pau rodado é quem vem e vai embora. Eu sou pau fincado. Fincado. Fincado, né? Fincado, né, doutora? Eu podendo estar em qualquer lugar hoje, graças a Deus, já tenho a idade até para me aposentar, para morar fora daqui. Eu escolhi Mato Grosso. Olha eu que escolhi maravilha. Cuiabá. Aqui é o meu lugar. Aqui eu tenho meus amigos, aqui eu tenho meu trabalho social. Aqui é o lugar onde eu escolhi para viver. Doutora, que riqueza. Então, eu amo esse lugar e vou ficar aqui para sempre. Essa é uma decisão. Coisa maravilhosa. Isso nos dá orgulho. E quando eu vim, e aí a gente fala muito dessa questão da mulher, né? Sim. É um momento muito difícil, porque quando eu estou quando eu entro no Ministério Público de Goiás, eu descubro que estou grávida. Só tenho uma filha. Só tive uma gravidez. E exatamente nesse momento em que eu fico grávida, com 35 anos. Jovem. Nem tanto, né? Mas assim, era a primeira. Então, assim, ali mudou tudo, né? Eu saio do Ministério Público de Goiás, venho para onde? Para Mato Grosso, Rose, com um bebê de 28 dias para ser juíza. Jesus! O pessoal não gostava muito de mim, me mandaram para a comarca mais longe que tinha, Porto dos Gaúchos. Foi para lá que você foi? 28 dias, um bebezinho para ser juíza da comarca de Porto dos Gaúchos. Então, esse é o desafio, né? Que é a próxima pergunta aqui que os internautas querem. Foi feita uma maquete para poder saber o que eles queriam ouvir da doutora. E aqui eles colocaram quais foram os maiores desafios e aprendizados ao conciliar o início da sua carreira como juíza. Você já começou a falar aí. No interior do estado de Mato Grosso, com a maternidade. E como essa experiência moldou a sua trajetória na área criminal. Como foi chegar aí com esse bebê, já numa trajetória diferente, ousada, né, doutora? Porque até para a época, tomar uma decisão tão importante como essa, né? E pelo que a gente acompanha na sua vida, foram momentos fortes de decisão. Porque cada trajetória que você passou foi com muita força, né? E decisão forte, firme. Tinha que ser juíza mesmo. Eu vejo assim, nós mulheres, eu aprendi isso muito claramente. Sim. Nós temos uma força que às vezes a gente nem desconfia. Sim.
É verdade. Nós somos capazes, e quando a gente olha para trás, você teve toda uma vivência, Sim. você olha e pensa, mas eu passei por isso mesmo. Eu consegui sobreviver a essa experiência e ainda sair mais fortalecida. Então, isso é o grande desafio, que nós somos capazes, mulheres. Eu me lembro que quando eu cheguei em Mato Grosso, com o bebê, e eu sou mãe solo, Sim. ter a Nina foi uma decisão minha, né? Então, ela só é minha. Então, eu venho com um bebê de 28 dias, sozinha, para ser juíza em Porto dos Gaúchos. Interior do estado do Mato Grosso. Se eu olhasse para... Eu olho assim e falo, que mulher era aquela que conseguia... E eu consegui. Porque nós, mulheres, a gente faz coisas inacreditáveis. Sim, Né? sim. Então, assim, e cheguei e não teve problema nenhum. E eu consegui, sim, conciliei a maternidade com a primeira vara, com todas as dificuldades do começo. Um lugar muito longe, não tinha um médico, não tinha nada em Porto, era uma cidadezinha muito pequena. Enfrentou os julgamentos. Você ia para Juara, você ia para Juína. Né? Sim. De repente, dizem para mim, olha, agora você, 3 meses depois, agora você vai responder por Juara e Juína até chegar outros juízes. E eu fui. Tocando eu simplesmente fui tocando barco. Então, assim, isso me trouxe um crescimento de vida muito grande. Muito grande. A gente olha e descobre, não. Nos momentos de dificuldades, nós, mulheres, a gente consegue fazer e romper barreiras inacreditáveis. É possível, né, doutora? É possível. É possível. Sim. Mesmo em frente às dificuldades, né? E essa maior que é a maternidade, porque quando geralmente a mulher ela concebe o filho, né, ou está grávida, começa o desespero do que será da minha vida, né? Sim. Como fazer isso, né? Como fazer? Mas quantas de nós mulheres faz isso todo dia? Sim. Quantas de nós mulheres são abandonadas pelos pais, né? O pai da criança vai embora, não quer nem saber, e você tá lá, você mantém, você trabalha, você cria, você acredita, e você cria muitas, na grande maioria das vezes, pessoas lindas, pessoas completas. Sim. Não é? Então, isso é o grande desafio e isso é a grande realização. Maravilha, maravilha. Aí, internautas que se fortaleçam aí com esse recado da nossa juíza, doutora Maria Rosi, né, que é possível na sua vida. É possível que aconteça. E ficamos assim, coração estremecido de ver essa grandeza de mulher. E às vezes eu vejo sempre, Rose, assim, a magistratura é uma profissão que ela é muito masculina. Sim. Né? Há algum tempo atrás nós não tínhamos... Desembargadora Shelma foi a primeira desembargadora aqui durante 30 anos, apenas ela. Teve momentos em que não tinha uma mulher no Tribunal de Justiça. Hoje nós temos uma paridade interessante. Então, é uma profissão moldada para o masculino. Para o masculino. Então, quando você chega numa cidade, uma mulher, sozinha, que você tem que dizer isso aqui é assim, isso aqui é assado, você enfrenta algumas barreiras impressionantes. E é isso, doutora, que eu queria saber nessas minúcias aí. Sim, como foi com aquele tempo para chegar com mãe solo, né? Que já era o escândalo. Eu passei por isso e eu já tive aqui no podcast também dando meu depoimento. Sim. Como foi ser mãe solo, que o Paulo foi uma escolha minha também, mãe solo, né? As dificuldades que a gente enfrenta. E para a senhora ainda, como mulher, mas também como juíza, como foi enfrentar isso? Teve momentos, assim, inacreditáveis. Eu me lembro que eu fui designada para Cáceres. Sim. Todo mundo sabe que é uma comarca de fronteira. Naquele tempo não tinha juiz federal. Então, éramos 2 mulheres que tocávamos a comarca de Cáceres na área criminal. Agora, você já imaginou isso? A droga, aquela fronteira, 2 mulheres e ainda fazendo uma eleição. Enfrentei eleição em Cáceres. Eu me lembro que tinha uma determinada rede de TV que eu fechei 7 vezes. O mesmo canal de televisão. Fechava, abria. Isso é a vida inteira e você vai desafiando tudo, porque eu tô aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Ah, vai desagradar B? Bom, aí já não é mais problema meu. Sim. Eu preciso fazer o meu trabalho. Né? Então, assim, você sobrevive em determinados momentos. É isso. Você só
tem que saber o que você tem que fazer. E assim, eu vejo colegas aí, as meninas principalmente que ainda estão no interior, que é muito mais difícil. É muito mais difícil. Aqui na capital, é como se você tivesse mais, né? Mas no interior, não. Quando você chega no supermercado, você é a juíza da comarca. Quando você chega na farmácia, é a juíza. Todo mundo sabe quem é você. Todo mundo sabe. Então, você está ali inspecionada o tempo inteiro. E você não sabe se a decisão que você deu agradou A ou B, porque está todo mundo... Então, fica assim, naquela entrelinhas. É uma experiência de crescimento, porque eu entendo que nós estamos aqui na Terra apenas... Cumprido. Apenas para aprender. É um aprendizado, né? Então, assim, essas experiências, elas nada mais são do que para agregar o seu conhecimento e o seu crescimento. E eu digo sempre, ser juíza no interior foi o maior crescimento da minha vida. Eu imagino. Você sai tão fortalecida que depois você fala, não, isso aí é brincadeira, deixa pra lá. Não deixa... Às vezes, como presidente da AMAN, os colegas ligam, né? Rosi, e quando eu me lembro, quando eu vejo eles contando as histórias, eu sei que eu passei por isso. E eu sempre digo a mesma frase que Chico Xavier diz: vai passar, porque tudo passa. Então isso aí, vai passar. Você só tem que levantar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. Apenas então, isso. Esse é o recado. Esse é o recado. Levanta a cabeça e continua. E falando aí sobre a AMAN, né, Associação Mato Grossense dos Magistrados, os internautas também querem saber como que você enxerga a importância de ser a primeira mulher a presidir a AMAN, Associação Mato Grossense dos Magistrados, em seus 52 anos de história, e quais foram as marcas dessa representatividade na magistratura neste momento desafiador? Como você disse, eram 52 anos em que a Associação dos Magistrados, são 360 juízes na mesma associação, todos filiados, né? Sim. E nós temos, cada estado tem a sua associação, e nós temos uma espécie de federação, que é a AMB, que reúne todos nós nacionalmente. Sim. Então, a AMAN faz parte dessa federação. E durante 50 anos, sempre foram homens, né? E eu cheguei a ser vice duas vezes. Primeira mulher. E aí, de repente, apareceu a oportunidade de representar a classe. E eu confesso que eu não imaginava que eu ia ser tão bem acolhida. E eu fui. Além de ser mulher solo, ser juíza e ainda representando. Vai representar então, agora todos. Todos. E aí, meu nome saiu como um consenso. Né? Um consenso, os colegas, enfim, teve uma aceitação muito interessante. Eu fiquei 2 anos, eu não aceitei a reeleição, porque, por princípio, eu sou contra a reeleição, então eu sou muito apegada aos meus próprios princípios. Se eu sou contra a reeleição em qualquer situação, Sim. na minha vida eu também. E os colegas achavam que não, que eu iria à reeleição, mas eu não fui. Por esse respeito. A oportunidade e novos pensamentos, mas né, doutora? Mas nesses 2 anos, aconteceu uma coisa muito bonita na AMAN. Sim. Foi que a gente conseguiu construir, eu digo o seguinte, eu vim na vida para construir pontes, não foi para construir paredes. Eu vim para agregar. Maravilha. Eu não vim para desconstituir. Então, assim, eu chego na AMAN num momento em que precisava de uma liderança que pensasse assim. Então, eu fui buscando um por um. E aí, nós começamos a nos reunir de novo, a estarmos juntos, a gostarmos de estarmos juntos. A importância da construção coletiva, né, doutora? Isso. Então, de repente, o colega e a AMAN a gente tem uma espécie de pousada lá dentro da associação. Então, um hotel. Então, a gente reformou o hotel e criamos ali um vínculo dos que ficavam hospedados gostarem dali. Então, a gente começou a fazer happy hour, aí vem, vamos reunir, vamos isso, vamos aquilo. Olha, foi um momento muito bonito. Então, eu saio da AMAN, entrego a AMAN para outra mulher. Ai, que maravilha! É a segunda mulher agora. A segunda mulher agora. A doutora Jaqueline Tirulli acaba também sem nenhum... foi unanimidade, não teve uma chapa concorrente. Sim. Né? Eu falei, olha, eu acho que seria interessante continuar
com isso, vamos agregar, vamos trazer. Somou e deixou a porta aberta. Você sabe que a política em Brasília é muito dura. Sim. Então, nós temos os nossos interesses enquanto associação. E isso em Brasília demanda muito tempo, muitos contatos. Aqui a gente conseguiu fazer uma rede de contato com os nossos deputados federais, os deputados estaduais, Sim. os nossos senadores. Todo esse trabalho a AMAN fez nesses 2 anos e continua agora, que foi agora na PEC 45. Sim. Nosso pessoal estava todo lá trabalhando e eu sinto isso. Hoje eu sinto que nós estamos mais irmanados, mais juntos. Então, assim, eu digo, se eu construir alguma coisa, junto à AMAN, foi despertar esse sentimento. Né, de que nós estamos... De um coletivo. De um coletivo. Nós temos os nossos interesses em comum, sim. Cada um de nós sabe o que o outro passa. Porque as pessoas não têm ideia do que é decidir. Eu digo sempre. Sou juíza criminal há 26 anos. O que você pensar de crime passou pelas minhas mãos. Desde o tribunal do júri até o latrocínio, desde o abuso sexual infantil, tudo isso eu julguei, né? Então, assim, essa capacidade de entender o julgamento, de saber que quando você tem um réu na sua presença, você não é Deus. Não é fácil, mas você não é Deus. Isso é a grande lição que eu aprendi. Você está julgando fatos, apenas fatos. Juízes não julgam pessoas. Porque o julgamento de pessoas não cabe a nós. É para isso que a gente tem fé e acredita que tem um ser superior. Cabe a ele o julgamento. Nós, juízes, recebemos a missão Sim. de julgar determinados fatos. Então, você matou alguém? Você matou alguém? Então, eu tenho que te responsabilizar dentro dos parâmetros legais. E muitas vezes a sociedade não entende isso, Rosa. A sociedade fala, sabe por que o juiz não faz isso? Por que o juiz prendeu? Por que o juiz solta? Porque tem que seguir também as leis. É porque eu tenho uma lei. Sim. E quando eu olho do meu lado esquerdo, tem um advogado. E quando eu olho do meu lado direito, tem um promotor de justiça. Nós passamos o tempo todo dentro de uma métrica, da qual a gente nunca consegue fugir. É o juiz, mas tem que observar tudo que já está lá. Tudo. Então, assim, é dentro dessa realidade que a sociedade precisa muitas vezes entender. E que às vezes o colega entende, porque ele sabe o que a gente passa. Sim, sim. Né? Mas as pessoas de fora, e eu entendo, na maioria não consegue. Não consegue. Não consegue porque não teve ainda abertura de conhecimento do tamanho da situação que é por trás do acontecimento. Eu gostaria de saber como que a senhora avalia o impacto das novas tecnologias no sistema judiciário, que eu sei que a senhora que ampliou a tecnologia no sistema judiciário, e de que forma elas podem contribuir para a efetividade da justiça, especialmente no enfrentamento da questão como drogas e violências. A tecnologia, ela é uma realidade e o judiciário, ele tem que trabalhar com essa nova realidade, né? Eu fui criada no fórum, né? Sim. Com 20 anos eu já era secretária de juízo. Sim. Então, a minha vida é aquilo ali. Então, eu conheço o processo desde sempre. E todas essas novas tecnologias que nós todos os dias estamos nos encontrando com elas, e isso é muito favorável. Isso dá uma dinâmica muito importante, uma rapidez muito importante. Acelera em tudo, né? Acelera. Existem algumas áreas em que a gente não pode acelerar muito. Eu sempre digo isso, né? É o momento da reflexão. Entendimento. Existem momentos, por exemplo, uma colheita de prova de um processo penal. Sim. Um homicídio. Eu não posso colocar uma máquina lá para fazer isso. Não posso colocar um programa, não existe isso. É o ser humano que tem que estar ali. Certo? Mas no restante, isso é muito importante e ajuda muito e acelera muito. E Mato Grosso está muito... Nós estamos, assim, na dianteira disso. Nosso tribunal é ouro há 4 anos no Brasil. Nós temos uma celeridade muito interessante aqui. É porque a população, o brasileiro, ele demanda muito. É engraçado isso. O brasileiro, apesar de tudo, ele confia na justiça. Ele vai sim, ele vai lá no judiciário e vai reclamar.
Ah, teve um problema ali, o vizinho tá falando um som alto, eu vou levar lá pro juiz. Isso funciona no Brasil. Então assim, acredito que sim, então as pessoas não viriam, Sim, né? sim. Então assim, a gente tem uma demanda crescente todos os dias. Então, e o judiciário tem que dar conta dessa demanda. Essas novas tecnologias ajudam muito, muito. Principalmente nessas varas que eu digo, fazenda pública, direito bancário e tal. Elas praticamente tocam, fica muito mais fácil. Agora, existem algumas áreas, uma vara de família, Sim. vai discutir uma pensão alimentícia, não tem como. Não tem. Você tem que parar, você tem que sentar, você tem que olhar no olho do requerente, no olho do requerido. Você tem que buscar o consenso, ou pelo menos aonde você vai decidir, né? Então, as novas tecnologias, elas são primorosas. O Brasil está muito bem nisso, entendeu? O CNJ, o Supremo Tribunal Federal, a inteligência artificial, os colegas usam muito já, mas muito mesmo. Sim. E ajuda, sim, a fazer com que essa demanda, ela vá mais rápido. Acelera, né? Acelera. E que venha a resposta e satisfaz. E sobre tempo para que a gente possa se concentrar no que precisa do ser humano para fazer, né? Eu digo isso. Então, a tecnologia ajuda é isso. muito, ajuda muito. Olha, eu sempre tive uma teoria no meu gabinete, eu sempre digo, não me tragam aquilo que vocês conseguem resolver. Olha que maravilha. Eu tenho 10 trabalhos. Olha, vocês vão aí resolvendo. Quando chegar no ponto que aí vocês trazem para mim, aí se eu não der conta, a gente vai ter que chamar outro juiz para lugar. Mas tem que ser assim, né? Então, assim, a tecnologia é mais ou menos isso. Ela vem limpando todo o espaço para que o magistrado possa se concentrar efetivamente no que é essencial. O espaço moroso, O que né? é o essencial? O essencial é aqui, então, aqui que o juiz tem que estar. Porque aqui sim, aqui precisa da decisão do ser humano. Ele precisa fazer a ponderação. Senão fica muito fácil. A gente joga todos os dados lá no computador e vai sair, não é? E pronto, E já pronto, sai. e aí nós nos perdemos, né? Então, Enquanto humanidade, enquanto pessoas, né? Então, assim, essa dinâmica, ela é muito importante e Mato Grosso está realmente na vanguarda. A tecnologia, então, o Brasil, com a tecnologia de Mato Grosso, o Brasil, nós estamos avançando, né, doutora? À medida que surge aqui no Mato Grosso, onde diz que é um estado bem distante, um estado que, às vezes, quando você fala de Mato Grosso, de Cuiabá, ainda hoje tem aquelas perguntas se tem onça, se tem, né? E aí eu vi agora da senhora esse dado de que a tecnologia avançou também no Mato Grosso, é uma coisa muito, muito gratificante e muito, assim, riquezas, né? Sim. De riquezas. Verdade. Ouvir e saber que a senhora participou disso. Sim. Teve a participação. Teve a participação de fazer esse crescimento. Ajudei a minha geração, né? Sim. Eu sempre digo isso. Sim. Eu brinco com os novatos, eu chamo eles de meus caçulinhas, né? Uhum. Eu falo assim, olha, vocês vão pegar, meus caçulinhas, um caminho que a gente abriu. E abriu bem, fizemos um bom trabalho. É que daqui a pouco a cabeça tá branca, tá quase na hora de ir pra casa, né? Casa. Mas quando é assim, não para. Não tem hora de casa, não, doutora. Não, vamos ficar um bom tempo aí. Ai, doutora, agora nós queremos saber sobre os projetos sociais. Quais os projetos a senhora tem desenvolvido no Judiciário e na AMAN? E de que forma eles têm contribuído para a promoção da justiça e o fortalecimento da comunidade? Porque nós sabemos que a senhora tem projetos sociais riquíssimos, queremos ouvi-la. A vida é feita de escolhas, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com o social. Né? Então, assim, enquanto juizados, que eu estou no GCRIM, Juizado Especial Criminal, então nós fazemos lá no juizado muita composição, né? Ali é possível que as pessoas antigamente falavam, vamos pagar uma cesta básica. Na linguagem popular é mais ou menos isso. Sim. Você vai lá, você faz um acordo, você é primário, tem bons antecedentes, fez alguma coisa, você ainda pode ter esse benefício. Então, nós atendemos muito isso. E muitas vezes a gente consegue. Agora, por exemplo, o juizado conseguiu reunir durante um ano esses pagamentos numa faixa de R$600 mil. Então, a gente abre um edital,
chama as entidades apresentam seus projetos e a gente distribui para essas entidades fazerem o trabalho social. Que você sabe, porque você está o tempo todo ali, você sabe que nós temos problemas sociais graves em Mato Grosso. Gravíssimos. Quem conhece a nossa realidade sabe. Sim. Eu sempre brinco, Rosy, que eu digo, Mato Grosso não é um estado rico. Mato Grosso é um estado de homens ricos. Sim. Nós temos a miséria batendo na nossa porta. Você que conhece os bairros, você que conhece o interior, você sabe disso. Sim. Nós temos uma realidade dura a ser enfrentada aqui e que precisa ser enfrentada. Temos batalhado com vários projetos. Não é verdade? Social, para a realidade, colocar as nossas mulheres, o nosso povo no mercado de trabalho, ensinar isso. Eu acho isso muito importante. Sim. Né? Não é só dar o... Não, nós temos que ensinar, sim, o nosso povo a pescar. A pescar. As pessoas precisam entender isso. Prepará-los. É o que o projeto Mulher Inovadora tem feito. Preparando mulheres para que elas estejam empoderadas e que elas venham empreender. Exato. Não são cursos para colocar na parede. Canso de falar, não são cursos para estar lá pendurado na parede. Mas são uma preparação. Gosto de falar dos cursos como preparação para que elas consigam empreender e ter recurso. E temos resultado disso, doutora. Exatamente, porque quando a gente, eu digo isso, quando a gente salva uma mulher, a gente salva uma família. Sim, sim. Quando nós tiramos de uma situação de pobreza absoluta uma mulher, ela traz a família inteira. Ela traz o filho, ela traz o neto. Então, quando a gente consegue, e isso você tem razão, eu tenho visto muito isso. Faz o curso, pega o diploma e nem na parede não põe, porque não tem ninguém condição de colocar num quadrinho para colocar na parede. Sim, às vezes não. Não é verdade? É verdade. Eu digo, nem parede tem. Então, a gente precisa, eu falo isso, Rosy, o Estado, eu digo todo o Estado, federal, estadual, municipal, o governo, eles precisam entender que essa política pública, ela tem que sair desde o curso até que a gente consiga efetivamente que essa mão de obra dessa mulher produza resultado. Isso. E quando ela produz o resultado, ela salva uma família. Sim. Então, quando você pega uma mulher e dá para ela um curso de manicure, e ela consegue ter a bolsinha dela ou a pequena, o cômodozinho da casa onde ela atende, e ela faz a unha e ela sobrevive daquilo, ela está ali, ela está cuidando do neto, ela está cuidando do filho. E ela está se monetizando. Então, o processo ele tem que ser completo. Tem que ser completo. O processo de entendimento dessa mulher, o espaço que ela efetivamente pode ocupar. Pode ocupar. E nós temos uma situação aqui que eu vejo em Mato Grosso, particularmente, eu me preocupo muito com isso. O que acontece em Mato Grosso? Eu vejo muito isso. Eu falo assim, a gente que veio de fora... Sim. A gente chegou aqui em Mato Grosso, eu sou paranaense, fiquei em Tocantins, nós somos muitos, assim. O paranaense, a pessoa de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eles vêm para essa região, nós viemos e aqui tinha um povo, que eu digo que são os povos originários, o cuiabano, é o povo da Baixada. Sim. Eles tinham os próprios costumes deles e viviam muito bem. Sim. Pescavam o peixinho deles. Tinha uma vida, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem. Sim. Não era essa a realidade? Era. Aí a gente chega com a nossa expectativa de sociedade. Qual é o celular mais novo? Agora eu preciso disso. E queremos que essa população se inclua nessa nossa realidade. Essa mulher, inclusive. Então, veja que nós ainda temos essa dificuldade de desconexão. Sim. Então, de conectar com a realidade do que existe. Exatamente. Nós precisamos ajudar essa mulher a entender todo esse processo. Ela se sentir efetivamente pertencente a esse projeto, a esse processo de modificação. Né? Porque o que está acontecendo muito? A gente tem praticamente uma divisão. Você vai no bairro e você fica do lado de cá. Dos que não estão nos bairros periféricos de Cuiabá, que é outra realidade totalmente diferente. Eu sei, porque você sabe que eu faço meu trabalho social. Eu tô com o pé lá na... eu vou lá no bairro, eu tô lá com o povo, eu sei como é que funciona. Então, eu tenho dito muito isso pro pessoal que trabalha no social. Falo, gente, não é só criar 10 mil cursos. Isso não vai resolver. Não resolve.
Nós resolve. temos que criar o mecanismo de aquela mulher, que seja 1000 cursos. Mas a gente tem que fazer Dentro da realidade. o processo inteiro. A gente tem que ter certeza que essas 10 mulheres, essas 100 mulheres, ela fez um curso, ela aprendeu e ela hoje pode sobreviver desse ofício. Ela entendeu o mecanismo. Enquanto isso não aconteceu, a gente queima dinheiro. E o projeto nosso, Mulher Inovadora, doutora, é exatamente isso aí. Porque nós abrimos uma rede, um portal, Mulher Inovadora, para atender essa situação. Não queremos... queremos só inovar, porque nós sabemos que elas estão lá e que existe uma conexão daquela região, seja lá no interior, seja lá que a gente tem procurado muito, lá onde eles estão no plantio, lá onde eles estão lá com a mão na massa, plantando pimenta. Nós temos chegado lá onde está lá, plantando a pimenta e fazer com que aquela pimenta entre no mercado. Nós abrimos dentro do portal Mulher Inovadora uma porta que tenham para que elas vendam o produto ali direto dentro da rede. Dentro da rede, ela pega a pimenta dela, ela vende dentro da rede, ela negocia direto com o estado todo de Mato Grosso. A princípio, estamos só no estado de Mato Grosso. Ela pode vender da parte rural, né? Quando eu digo aquele povo que está com a mão na massa, é lá na parte rural. Ela vai anunciar e nós estamos em Cuiabá e queremos comprar a pimenta. Nós vamos comprar essa pimenta. Essa negociação vai ser direto com ela. Sem E o comprador, a rede, o portal, não vai intervir na questão financeira. Mas nós vamos anunciar para todos os municípios. E os municípios que queiram vai comprar, assim como nós vamos trazê-la para que sejam ministradores de pequenos cursos. Nós vamos pegar os ministradores lá da parte rural. Aquele que trabalha lá, que mexe a terra, e eles vêm e vão fazer para cá. Então, é dentro dessa realidade que a senhora acabou de dizer, para que dentro da conexão daquilo que já existe lá. Nós não vamos mudar nada do que tem, nem vamos dar curso. Nós vamos dar curso lá no bairro bem carente de cílios. Nós sabemos que ali não vai um curso de cílios. Não nesse momento, mas que vai chegar. Mas não tem demanda agora. Mas não tem a demanda Não precisa agora, da demanda. mas vai chegar. Mas nós sabemos que se a gente colocar lá uma bela padaria, se a gente colocar lá uma situação, um bordado, se a gente colocar umas máquinas de costura, é o que nós temos feito, já tem um projeto em andamento e que já estamos fazendo isso. A realidade lá é diferente. Elas vão fazer, mas aquele maquinário que foi comprado pelo Instituto, não somos nós, que nós não temos o Instituto, nós pegamos os institutos que estão fazendo os projetos sociais e estamos trabalhando com eles, para que eles façam lá e desenvolvam lá dentro e que esse maquinário que foi comprado pelo Instituto permaneçam lá no local para onde foi destinado. Eles não vão sair de lá esse equipamento. Aí uma turma que forma outra, então dessa forma a gente está fazendo aí esse avanço com a sociedade. Eu vejo, é o único caminho efetivo que nós temos. E é o caminho que nós estamos procurando. É o caminho. E vamos conseguir, né? Doutora, agora me fale um pouco da sua atuação na atual jurisdição à frente do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá. A senhora já falou alguma coisa com isso, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho aí a sua satisfação dentro aí da comarca. Hoje, como que a senhora vê, como a senhora se vê? Então... E é possível para as pessoas que estão ouvindo, nós temos pessoas que sonham em ser juízes. Assim como nós temos pessoas que sonham em ser modelos, nós temos sonhos. Tenho ouvido mulheres dizer, dona Rosa, eu sonho com isso. É possível acontecer, doutora? Fala para mim, como que é? É possível. E o meu exemplo é um bom exemplo. Sim. É um bom exemplo. É possível, sim. É possível sempre. Esse é uma das questões no Brasil que eu acho muito importante. Principalmente na área do direito, na área do poder judiciário, do sistema de justiça como um todo. Sim.
que é diferente do sistema de justiça dos Estados Unidos, que você vai por eleição. Aqui não. Aqui você entra pela capacidade. Tá certo que nós, mulheres, entramos pela capacidade e depois, para a gente conseguir ascender, a gente tem todo um preconceito, né? Sim, Mas na hora que nós entramos igual. Sim. A prova que o homem faz é a mesma prova que eu faço. Sim. Vai passar quem tiver mais competência. Ali nós somos iguais. Durante a carreira, a gente sente, sim, muita discriminação. Mas nessa entrada... Então, é possível? Claro que é. Eu acho, eu sempre digo isso. E em qualquer coisa que você queira muito. É claro que para os nossos jovens mais humildes, aquela história, né? Eles têm que fazer o dobro para chegar no que já está na frente. Sim. Mas ainda assim, com disciplina, com carinho, com dedicação. A área do acreditando. Acreditando. Né? A área do sistema de justiça é uma área muito interessante hoje. Sim. O pessoal tem muito. Tem advogado, não sei quantos advogados. Isso é uma tolice. Eu digo isso para você que isso é uma tolice. Se você gosta da área, se você tem vontade, se você gosta de ler, se você gosta de ficar numa sala 4, 5 horas com seus livros, venha para a área do direito. Não tenha medo, venha. Precisamos de mão de obra qualificada aqui sim. E tem espaço. Tem espaço. Sim. O que a gente vê muito é que o pessoal leva meio na folga, né? Aí, no último dia do curso de Direito, não dá para passar na prova da OAB, por exemplo, se você não passou 5 anos se preparando. Então, assim, você tá falando, tem que ter uma preparação. Com dedicação, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Desafios há. Mas precisamos dos melhores. Força. Né? E nós mulheres sabemos, né? Sabemos que a tem gente que ter. sabe. Doutora, e para finalizar, gostaria que a senhora deixasse uma palavra de otimismo, de paz, de esperança para aproximadamente 4 milhões de habitantes em nosso estado. Então, a gente vive no estado de Mato Grosso, o estado que mais cresce no país. Sim. Né? Com muitas dificuldades, é verdade, mas buscando as suas próprias saídas, né? Hoje ainda tem uma pequena minoria, aquilo que você acha. Porque onde que é Cuiabá? É claro que eu ainda ouço essas idiotices. Sim. Mas vindas de pessoas completamente desinformadas. Sim, né? Porque hoje nós ocupamos um espaço efetivo, né? Seja na agricultura, seja na pecuária, estamos aqui produzindo o tempo todo. Então, assim, vivemos num estado pujante, que precisa melhorar muito apenas a essa parte que eu considero relevante, que é essa distribuição de renda, de cuidados que são nossos. Sim. Mato Grosso tem que cuidar melhor tem que cuidar do seu melhor. próprio povo. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu entendo sempre que há esperança. Eu sou uma pessoa que vive a vida inteira de esperança, né? Eu sempre acho que o melhor está por vir, sabe? Essa é a minha natureza. Eu não acho que não vou mudar, não. Não me tire a esperança, não me tire a crença, porque eu acredito sim que o mundo vai melhorar, que amanhã vai ser melhor, que nós estamos aqui lutando. E é efetivo. Pense. Estamos terminando, eu vou deixar aqui um questionamento. Às vezes a gente fala, porque a situação da mulher está muito difícil. Claro, não é disso que eu estou falando. Mas vamos dar uma olhadinha? Gente, no governo de Getúlio Vargas, a gente não votava. Isso é verdade. Getúlio está bem aí. Não é verdade? É verdade. Em 1970, a gente não podia divorciar. A gente tinha que casar com o cara e ficar a vida inteira com ele. Porque você era mulher desquitada. As pessoas, as mulheres de família, não se aproximavam das desquitadas. Era proibido. Não era isso? Era. Gente, é 1970. Então, assim, olha como nós caminhamos. Olha só como a nossa geração, a minha, a tua, é uma geração de vencedoras. E somos a maioria hoje, né, Nós doutora? fomos quebrando isso tudo. A gente pode qualquer coisa hoje. A mulher pode qualquer coisa que ela efetivamente queira. Então, assim, foi um processo. Minha filha diz que eu tenho síndrome de Poliana. Eu sempre vejo tudo pelo lado positivo. Que seja. Mas eu falo, olha o que nós fizemos em menos de um século. Sim. Como nós quebramos barreiras, né? Então, assim, imagina daqui 70 anos, onde nós não vamos estar? Verdade, eu acredito. Né? Onde nós não vamos estar. Eu tenho essa esperança também. Então, a esperança é o sentimento que me move. Esperança de viver num mundo mais justo, onde todos têm o direito de
ter 4 refeições por dia, onde todos têm o direito de ter um teto em cima da sua cabeça, Sim. onde os doentes têm um hospital, Isso. onde as crianças não passem fome. Eu sonho com esse mundo. Então, Eu vou essa é a esperança deixada para os nossos internautas, vou continuar sonhando. Da nossa juíza, Maria Rosi, que tenhamos esperança de um mundo melhor. Mais justo. Doutora, eu fico assim maravilhada com a presença da senhora. Eu quero aqui agradecer, deixar o nosso abraço de toda a equipe, nosso grupo de mulheres, do nosso projeto Mulher Inovadora, né? Quero aqui agradecer ao deputado Paulo Araújo, que tenha, assim, dado todo apoio a todas essas mulheres que vêm trabalhando. Nós somos hoje mais de 4.000 mulheres cadastradas dentro do projeto e são todas que se colocaram à disposição como voluntárias para estar somando ali dentro do projeto, e isso traz muita alegria saber que tem mulheres com fortaleza querendo fazer e deixando com que aconteça. E foi mais um podcast aqui da Rede Mulher Inovadora. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, venha fazer parte da rede. Entre no portal www.redemulherinovadora.com.br e faça o seu cadastro. Aguardo todos vocês. E eu quero dar um grande abraço na senhora e trazer aqui uma lembrancinha do deputado Paulo Araújo para a senhora Paulo, e do projeto Mulher Inovadora. Um abraço aconchegante. Muito obrigada. Eu quem agradeço.